Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde cobrimos as principais criptomoedas, suas tecnologias, os primeiros passos para quem está entrando nesse mercado e economia de uma maneira mais ampla e, essa semana, o que aconteceu e o que esperar para a próxima. Nesse episódio de hoje de Mercado e Economia, o quarto dessa nova série com a nossa nova grade, nós vamos abordar SP500, dólar index, rendimento dos títulos de juro de 10 anos emitidos pelo Tesouro do governo americano, dólar cotado em reais e, claro, Bitcoin em reais e Bitcoin em Tethers, pelo ser o par com maior liquidez. Começamos então com o SP500. A gente vê aqui, na semana passada, a gente tinha expectativa de que ele faria mais uma vez um teste a esse topo, terceiro teste, e ele então reverteria. Nós tivemos aí uma alta, estamos aí em máximos históricos, e aí a gente se pergunta então até onde isso pode ir. Então, se a gente for dar uma olhada aqui nesses picos anteriores de maio, nós tivemos um pico, depois novamente logo ao final de julho, depois mais um teste aqui em meados de setembro, e agora fizemos esse rompimento no final de outubro. Vamos dar uma olhada mais adiante. A gente fez aqui uma espécie de projeção. Na semana a gente vê essa tendência e nós enxergamos isso aí acontecendo se esse padrão continuar no final desta reta verde que cobre o topo do gráfico. Então nós temos em média a cada 2 meses, 3 meses, nós temos aí uma nova elevação, um novo pico que fica em torno de 60 a 120 pontos acima do anterior. Então, mantido esse comportamento, nós acreditamos aí que até maio, entre março e maio, nós devemos ter aí mais um topo, quem sabe então o último, até os 3.080 ou 3.120. Então a gente vai ficar acompanhando isso, evidentemente temos bastante tempo até lá, nos desenrolamentos, mas esse tem sido o ritmo da economia. O que está motivando esse ritmo de ascensão não é um investidor institucional, não é um investidor individual, são as próprias empresas comprando suas próprias ações, mas com que dinheiro? Com dinheiro tomado nos bancos. Isso nos leva exatamente aqui para o dólar index, que ele vem fazendo um recuo, conforme a gente já comentou na edição passada, está registrado aqui nos nossos vídeos, vocês podem acompanhar. Nós temos uma expectativa baixista em relação ao dólar comparado com a cesta de moedas, que é o que compõe o dólar index, em função dessa quantidade maior de moedas que está sendo emitido, posta em circulação, exatamente para suprir a demanda de liquidez que o mercado tem. E esse dinheiro, então, ele entra no mercado de ações porque ele está justamente com rendimento e, em especial, é as próprias empresas que tomam o crédito para fazer compra das próprias ações. Então, o Federal Reserve cria dinheiro, os bancos emprestam para as empresas com elas recompram suas próprias ações. É por isso que o dólar index está caindo e o stock market está subindo. Quando que essa relação inverte? Quando isso começa a se manifestar nos juros, e aí nós entramos aqui no rendimento dos títulos de dívida de 10 anos emitidos pelo Tesouro Americano. A gente vê aqui que a curvatura dos juros fez um fundo logo ao 1.4 e agora subiu, estamos aí no 1.7. Ele ainda não conseguiu romper esta resistência. Então, o que nós achamos provável? A gente volta aqui para o gráfico anterior. O dólar index, continuando esse movimento, ele deve perder essa resistência, essa reta de suporte aqui, essa LTA. Ele deve fazer um teste aqui aos 94 e fazer um teste aos 88. Nós já vamos ver onde é que isso corresponde no dólar cotado em reais, mas por essa queda aqui isso corresponde aos 13,85, que é o teste nesse topo aqui dessa região de congestionamento horizontal, e aos 3,60 aqui no fundo. Exatamente isso vai ficar claro mais adiante. Então, à medida que a desvalorização do dólar em relação às demais moedas começa a se fazer sentir nos preços das mercadorias em circulação no território americano, a taxa de juros do título de dívida de 10 anos tende a subir e o sinal vai ser quando ele romper essa LTB aqui que nós temos aqui no final do gráfico. Aonde isso nos leva? É o real brasileiro, então o dólar cotado em real, ele continua a sua trajetória baixista, a gente já vem comentando isso, que os 4,20 seriam um topo, e que a gente via uma tendência de baixa a iniciar-se. Esse movimento já começou, nós estávamos na semana passada ainda na casa dos 4,5, agora nós estamos aí
praticamente perdendo os R$ 4 pelo dólar, a gente deve seguir aos 3,90 quando nós tocarmos ali os 94 no dólar index e aqui embaixo aos 3,65 quando nós tocarmos os 89. Então, essa movimentação aqui deve acontecer. Quanto tempo ela leva? Se a gente for pegar o padrão aqui da elevação que nós tivemos, em torno de 2 meses, como nós já iniciamos esse movimento, nós acreditamos que até o final do ano nós já estejamos aí aos 3,65. Mas, claro, isso é uma especulação, mantidas as condições que nós estamos enxergando que estão dirigindo o mercado. E aí, claro, a gente entra aqui no gráfico semanal para ter uma ideia um pouco mais ampla. E o que a gente vê? Nós estamos orbitando aqui numa região de congestionamento razoavelmente ampla, logo abaixo dos 3,70, os 3,65 aos 4,20. É uma região razoavelmente ampla, mas ela está superior à região que ele vinha orbitando anteriormente, que é dos 13,10 aos 13,40. Essa região a gente não acredita que a gente chegue a tocá-la em função da situação da economia brasileira. Mas o governo brasileiro é credor de dólares. O governo, mas não as empresas. A gente lembra que Oi e demais empresas aí que tiveram 10 anos atrás, entre elas aí a Sadia, tiveram aí problemas financeiros grandes, Aracruz, em função de suas dívidas em dólar. Então, o endividamento corporativo em dólar é bastante grande e é ali que está o calcanhar de Aquiles do setor corporativo brasileiro. É o endividamento em dólar das empresas. E, por fim, então, Bitcoin cotado em reais, a gente vê ela andando, então, de lado nesses últimos dias, sem muito impulso, não conseguindo acompanhar ali as movimentações que vem tendo aí no Bitcoin Tether, mas nós estamos bastante próximos aí da LTB aqui superior e o seu rompimento fica confirmado quando nós cruzarmos para cima a casa dos 40, ou seja, a gente fecha um dia acima deles. Claro, a gente sempre pode fazer testes, a gente está vendo um fundo aí logo abaixo, não muito, dos 32K, como mostra aqui a figura, que é uma LTA bastante forte, sustentou aqui os preços. Evidentemente, é forçoso dizer, o mercado brasileiro ele não determina a direção, ele apenas segue a Bitcoin Tether, que é o par com maior liquidez de todas as criptomoedas. Então, é ali que a gente tem que buscar a observação para determinar a direção. Porém, a gente vê aqui uma situação bem mais otimista, nós estamos acima, aqui os gráficos direto da Binance, Bitcoin cotado em Tether, nós estamos acima da LTB, que era invicta, que vinha nos limitando desde os 14K. Então já estamos a um número recorde de dias fechados acima deles, mais de uma semana. Então temos aí a indicação de alta, porém a gente precisa confirmar isso reingressando na casa dos 10K5. Então a expectativa de alta ela já existe. O momento altista ele já aconteceu e a tendência vai se confirmar assim que os 10K5 forem reingressados mais uma vez. Então é para isso que a gente tem que ter atenção. Claro, sempre é possível ali alguns recuos, mas nós acreditamos que agora essa LTB funciona estranhamente, mas como um suporte. Então a gente dificilmente deve ter recuos muito abaixo dos 9K. Então quem sabe ali até os 8K7, num pior dos casos, fazendo mais um teste SLTB, mas a gente acredita que isso nos dê impulso para recuperar o patamar atual. Então essa é a nossa expectativa, então a gente pode esperar uma direção ascendente para as criptomoedas de uma maneira geral, evidentemente não as stablecoins. E a economia, de uma maneira ampla, a gente está vendo ela perto aí do final da sua trajetória ascendente e a gente vê ali um princípio de recuo. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Tudo dando certo, amanhã a gente volta com a Semana em Revista. O que aconteceu e o que esperar para a semana seguinte. Aí nós vamos estar comentando mais um pouco sobre repo, os repurchase market, a gente conseguiu mais algumas informações. E nós vamos estar comentando aí também sobre a questão do endividamento da situação americana. Pessoal, muito obrigado. Até uma próxima. Tchau.